Meus queridos e maravilhosos alunos, boa noite! Tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Estava com saudade de vocês, meus queridos e maravilhosos alunos. Hugo Napoleão está aí presente, minha querida Socorro, olha só, coisa boa. Meus queridos alunos, vamos ver o que, professor? Vamos dar continuidade ao assunto de gestão da qualidade. Vamos finalizar essa semana este assunto de gestão da qualidade, tá, meus queridos alunos? Então, se liguem, pega o caderninho e vamos anotar a aplicabilidade desse programa de melhoria contínua de processos. Vamos lá, meu querido Rafael, vamos focar aqui. Vamos ver o roteiro de hoje. Vamos ver o roteiro de hoje. Vamos lá, meus amados. Roteiro da aula de hoje, minha querida Socorro. O que é que nós temos hoje? A aplicabilidade do programa 5S e a sua importância na melhoria contínua dos processos. Nós vamos compreender e aplicar essa filosofia da qualidade total como método de trabalho baseado na melhoria contínua. Lembrando que eu vou focar na aplicabilidade do programa 5S na aula gravada. Então, meus amados alunos, por favor, quero que vocês vejam a aula gravada, que é de suma, hiper, mega importância para vocês. Mas antes disso, minha querida Socorro, nós vamos ver o conceito geral de gestão de qualidade, vamos revisar 7 ferramentas do controle da qualidade, para depois nós adentrarmos a aplicabilidade do programa 5S. E vamos também trabalhar uma atividade de aprendizagem. Mas antes disso, recordar é viver e aprender. Opa, coisa boa, professor! Vamos recordar as aulas anteriores com questões, meus amados alunos. Com questões. Coloquei aqui 6 questões para vocês sobre as ferramentas. Quero ver se vocês estão afiados para responder essas questões de concursos sobre as ferramentas da qualidade. Vamos lá. Vamos fazer a leitura. Dentre as ferramentas da qualidade, há uma forma especial de gráfico de barras. Vamos lá. Aqui existem palavras-chave. Quando vocês forem fazer questões de concurso público, a primeira coisa que vocês devem fazer quando for fazer a leitura é circular as palavras-chave. Gráfico de barras e verticais, que permite a determinação de quais problemas resolver e qual a prioridade. Ponto. Elaborada com base em uma folha de verificação ou em outra fonte de coleta de dados, essa ferramenta é conhecida como histograma, diagrama de Pareto, diagrama de verificação, diagrama de causa e efeito, diagrama de controle total. Gente, quando essa questão utiliza gráfico de barras, de cara, meu amado aluno, é o diagrama de Pareto. Utiliza gráfico de barras verticais, que permite a determinação dos problemas, resolver e qual prioridade. Outra palavra-chave. Prioridade. Problemas. Tranquilo? Questão simples.
sem nenhuma dificuldade, meu amado aluno. Sem nenhuma dificuldade. Vamos para a próxima. Professor Gilvan, existem o programa, desculpa, gente, o diagrama de Ishikawa, certo? Perdão aí pela palavra, é diagrama. Então, é uma ferramenta que vai auxiliar o gestor a compreender o problema. Olha só, de novo, ó, palavra-chave. Problema ocorrido de forma nítida através de uma identificação e visualização de suas causas. Ou seja, o diagrama de Ishikawa remete a determinadas categorias, que são 6 M's. A gente chama essas categorias de 6M ou eles utilizam 4M. E também o diagrama de Ishikawa é conhecido como diagrama de espinha de peixe. Diagrama de espinha de peixe, onde eu tenho as causas, as principais causas e o efeito dessas causas. Ok? Então, cuidado, gente. Só que nós temos que aprender os 6 M's. Os 6 M's podem ser considerados a mão de obra, os métodos, as materiais, as máquinas. Mas jamais ele utiliza essa tal de mentalidade. Eles querem confundir você, meu caro aluno. Quando a gente for rever o assunto daqui a pouco, a gente vai rever daqui a pouco o assunto de uma maneira tranquila. Quero que vocês revejam este assunto, certo? De uma maneira tranquila, sobre quais são os principais M's. Esse aqui, de cara, é a letra E. Ok, meus queridos? Então, as principais ferramentas de qualidade, nós temos diagrama de Pareto, nós temos o diagrama de Ishikawa, nós temos o histograma, nós temos o ciclo PDCA. Nós temos uma diversidade de ferramentas. Vamos para a terceira, Socorro. A terceira questão diz assim: a ferramenta de gestão de qualidade, conhecido como histograma. Olha a outra ferramenta que é utilizada dentro da gestão da qualidade. Vamos lá, letra A. Apresentar uma distribuição de frequência. Apresenta uma distribuição de frequência de forma gráfica, facilitando sua compreensão, histograma. Vamos deixar essa letra A aí, porque essa letra A, ela condiz muito com a verdade. Letra B. Funciona como checklist para verificar as tarefas concluídas e incompletas, melhorando a organização. Não tem muito a ver com a histograma. Letra C. Representa de forma esquemática os fluxos de trabalho realizado periodicamente, permitindo a descoberta das falhas. Isso tem mais a ver com fluxo. Letra D. Estabelecer as relações de causalidade entre as situações, ajudando a prevenir consequências adversas. Também não é. Histograma é desdobrar metas em atividades operacionais, auxiliando na sua interpretação. Então, gente, essas questões misturam nada com coisa nenhuma, só para confundir o candidato. Eu fiz recentemente um concurso para professor do Instituto Federal. Eu não me dei bem em legislação, muita legislação. E esse foi meu fraco. O que eu vou fazer agora, quando eu for fazer outro concurso? Eu vou estudar mais legislação, Socorro. Porque de 10, só acertei 3.
Se eu tivesse acertado 7, eu ia para a prova didática. Sabe aquela pessoa que quase chora? Pois é. Eu digo, meu Deus! Então, eu tenho que estudar mais isso. Eu não vou mais estudar específica, que é isso aqui que eu estou dando aula para vocês. Mas, o que eu quero dizer com essa história? Eu quero que vocês comecem a pegar essas dicas que eu estou dando para vocês. Eu vou de volta ao mundo dos concursos, fazendo aí e aprendendo junto com vocês. Então, são dicas importantes. Então, aqui é letra A, de cara, como eu havia falado para vocês, ó. Apresentar uma distribuição de frequência de forma gráfica, é histograma. Então, a terceira questão é tranquila, professor. Quarta, professor, para analisar de forma mais metódica. Metódico quer dizer certinho, tá, gente? Quando alguém falar assim para você, nossa, Socorro, você é tão metódica. Seja uma pessoa sempre alinhada. Gosta de tudo organizado. Tem problema de toque. Quando ela vai ajeitar as coisas, ela ajeita. Isso aí é pessoa metódica. Não gosta de nada fora do lugar. Por exemplo, uma pessoa metódica é tão incrível. Se você tirar qualquer objeto do lugar, você consegue perceber que se você é dono. Alguém mexeu aqui. Não, mamãe, ninguém mexeu aqui, não. Mexeu. Eu sei que mexeu. Porque não está do jeito que eu deixei. Então, gente, metódica é assim, tá, gente? Eu não sou, mas eu conheço gente assim. Eu acho que a Socorro é. Então, gente, para analisar de forma mais metódica e organizada as atividades desenvolvidas pela empresa, a fim de racionalizar e melhorar as rotinas, utilizamos uma ferramenta que permite simular e visualizar várias alternativas possíveis de solução e de melhoria dos fluxos de trabalho. Opa, falou fluxo. Falou fluxo. Palavra-chave. Ele diz que serve para racionalizar, melhorar as rotinas. É uma ferramenta que permite simular, visualizar várias alternativas possíveis de solução e melhoria dos fluxos. Olha a palavra-chave, ó. Fluxo de trabalho. Pode ser organograma? Não. Pode ser relatório de desempenho? Não sei. Vamos deixar aí. Pode ser plano de cargos? Não. Pode ser fluxograma? Opa, peraí, pode ser. Fluxo de trabalho e fluxograma. Pode ser manual? Não. Então essas palavras aqui, gente, elas vêm para confundir vocês. Plano de cargos. Eu não falei disso para vocês. Então, a probabilidade é maior. A gente vai eliminando. Quando você for fazer questão, tu elimina as mais absurdas. Organograma não fala de fluxo. Opa! Agora ficou entre o mamãe mandou. Mamãe mandou. A pessoa, você fizer assim na prova, para ver qual que dá certo. É o chutômetro. Já trabalharam com chutômetro? Pois é, gente. Mas de cara é o fluxograma. Não tem erro. Falou de fluxo, é fluxograma. Ok? Simples. Então, tu eliminara essa bem aqui, ó. Fluxo de atividade. De atividade. Se tem um fluxo de atividade, é fluxograma. Ok, meus amados? Tranquilo? Vamos para a quinta, professor. Quinta questão. Em relação às ferramentas utilizadas para gerenciar a qualidade, assinale a alternativa incorreta. Uma coisa que eu vou ensinar para vocês. Tinha uma banca de concurso chamada FCC, Fundação Carlos Chagas.
que ela utiliza uma técnica da psicologia. Ela colocava assim, ó, quarta questão correta, quinta incorreta, sexta correta, quarta incorreta. Ela alternava correta com incorreta, correta com incorreta. Para que serve isso? Para embaralhar o teu psicológico. Às vezes tu vai marcar correta pensando que é incorreta. Às vezes tu marca a incorreta pensando que é a correta. E vice-versa. Cuidado, por isso que eu peço. For fazer prova, por gentileza, circule a palavra incorreta. Para você destacar, dizer pro seu cérebro, dizer assim, olha, cérebro, é aqui, ó, incorreta. Vamos lá. Letra A. Letra A, Luana Lima, maravilhosa. Letra A, diagrama de Pareto. Letra B, ciclo PDCA. Letra C, histogramas. Letra D, diagrama de Ishikawa. Letra E, de Ippen. Que é isso, professor? O senhor falou para nós das 7 ferramentas. O senhor falou de ciclo, de diagrama de Pareto. O senhor falou de ciclo PDCA. O senhor falou de histogramas. O senhor falou de Ishikawa. Mas eu nunca ouvi falar na minha vida que esse tal de Ippen é um tipo de ferramenta. Gente, eles colocam aí só para confundir o aluno. Não confunda fácil. É uma questão que você não deve errar, meu amado aluno. É questão que se você errar, o seu ponto vai lá para baixo. Se tu está em 10º, tu vai para o 100º. Né? Se tu errar uma questão dessa. Tem questões que você erra, você fica pior. Vamos para a 6ª questão e última. Em uma das ferramentas úteis, as etapas de avaliações inseridas na gestão de processos é o diagrama de causa e efeito, que consiste em uma técnica para priorização de problemas, baseada na premissa de que 20% das causas gera 80% dos efeitos. Cuidado, gente, nas pegadinhas. Cuidado nas pegadinhas. O diagrama de Pareto é conhecido como diagrama 80-20. Ou 80-20, ou diagrama de causa e efeito. Ou diagrama de causa e efeito. Ele mistura aí, ó, os processos. Gestão de processo é um diagrama de causa e efeito que consiste em uma técnica para priorização de problemas baseada na premissa de 20% das causas gera. Gente, com toda a certeza do mundo, essa questão está errada. É ao contrário. Ó, é o contrário. E ele mistura. O diagrama de causa e efeito é misturado. Ó, ele mistura aqui, ó. É o diagrama de Ishikawa. Não tem nada a ver com o diagrama de Pareto. Ele faz uma mistura entre 2 diagramas. O diagrama de Pareto e o diagrama de Ishikawa. Não tem nada a ver com o outro. É só para confundir vocês. Não tem nada a ver com o outro. Tranquilo? Conseguiram compreender, meus amados? Entender e compreender este assunto? Vamos para frente. Agora, a gente vai revisar as ferramentas da qualidade. Antes de nós adentrarmos a filosofia de 5 S's. Revisando as ferramentas de qualidade. Vamos lá revisar, professor? Agora vamos falar das ferramentas de qualidade que são utilizadas para definir, presta atenção, elas são
utilizado para identificar, definir, mensurar, analisar, propor soluções de problemas. Identificados que interferem no desempenho dos processos organizacionais para estabelecer melhorias de qualidade. Se você quer trabalhar com qualidade, meu amado aluno, você precisa usar essas ferramentas de qualidade. Professor, quais são as principais ferramentas? Ela foi difundida quando? Quem foi o principal autor? Meus amados alunos, o principal autor, precursor destas metodologias foi o Ishikawa, o Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa, esse carinha aqui, ó. Ele que buscou a melhoria contínua. Ele que buscou, dentro das organizações, principalmente das fábricas, identificar e priorizar a solução dos problemas. Ou seja, ele tinha que implementar soluções que dessem resultados. Por isso que essas ferramentas, elas são utilizadas para monitorar o grau de conformidade, para prever falhas e identificar processos que saíram da normalidade, identificar erros na produção, lembrando que essas ferramentas não é utilização na produção, em tudo, identificar causas de falhas, reduzir a variabilidade dos processos. Conseguiram entender e compreender, meus amados? Então, elas são úteis para isso. Não se esqueçam disso. Digo e repito. Você precisa entender e aplicar essas ferramentas de qualidade. Professor Gilvan, que ferramentas são essas? São 7. Trouxe um resumo para vocês. Fluxograma, cartas de controle, diagrama de Ishikawa, folha de verificação, histograma, diagrama de dispersão, que a gente utiliza cálculos matemáticos. Não quero que você se preocupe com isso agora. E diagrama de Pareto. Vejam aí o que significa. Professor, a folha de verificação, o que é? Planilha para a coleta de dados. Aí eu até coloquei assim, ó. Para que utilizar? Facilitar a coleta de dados pertinente a um problema. Diagrama de Pareto, professor. Lembra das palavras-chave? Diagrama de barra, que ordena a ocorrência do maior para o menor. Para que ele serve? Para que utilizar? Priorizar os poucos, porém vitais, problemas. Priorizar, para resolver logo. Diagrama de causa e efeito, professor. Estrutura que expressa de modo simples e fácil a série de causas de um efeito. Diagrama de causa e efeito, também conhecido como espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa. Ok? Tem Ishikawa. Ele tem esse nomezinho. Diagrama de dispersão, professor. Gráfico cartesiano, que representa a relação entre duas variáveis. Vou tentar explicar de uma maneira bem simples.
eu não quero que vocês se preocupem tanto com o diagrama de dispersão, porque ele envolve muito cálculo matemático, ou seja, estatístico. Vai ter um outro momento que eu vou trazer para vocês em uma outra oportunidade esses cálculos matemáticos aos poucos, envolvendo estatística. Então, eu quero que vocês circulem aí um asterisco, tá? Deixem assim, que nós não vamos focar nele, porque ele envolve muito cálculo matemático. Ok? Histograma, socorro, é diagrama de barra, que representa a distribuição de uma amostra ou uma população. Cuidado! O histograma é parecido com Pareto, porque o Pareto utiliza também um gráfico de barra. Só que o Pareto, ele ordena as ocorrências do maior para o menor. Já o histograma não, ele só representa uma distribuição. Distribuição de uma amostra. Que seria a amostra? É assim, ó. Nós temos um bolo. Nós temos um bolo. Esse bolo é como se fosse o objeto que eu quero estudar. Esse bolo é como se fosse o objeto que eu quero estudar. Só que eu quero saber se esse bolo está contaminado. Imagine aí que eu fabriquei 50 bolos. Desses 50 bolos que eu fabriquei, alguns estavam contaminados. Ou a maioria deles. Aí eu vou pegar o quê? Uma amostra. Vou tirar um pedaço desse bolo. Vou tirar um pedaço desse bolo e vou levar para a pesquisa. Isso é amostra. Só para vocês entenderem o que significa isso aqui, ó. Amostra. Ou população. Então, tu imagina que aqui é uma amostra, ó. A amostra. Então, eu vou pegar essa amostra, levar para o laboratório e estudar. É a mesma coisa de histograma. Eu vou pegar uma determinada região, um rio, exemplo, e vou estudar aquela parte que está, fazer uma correlação, uma especificação, se aquele produto está com defeito, está poluído ou algo do tipo. Gráfico de controle. Gráfico com limite de controle que permite o monitoramento dos processos. Eu vou monitorar os processos. Verificar se o processo está sob controle. Fluxograma, professor. Fluxo que permite a visão global de um processo. Um conjunto de atividades. Para que utilizar, professor? Estabelecer limites. Conhecer os fluxos de atividades. Lembra da palavra-chave? Fluxo. Falou em fluxo das atividades. Fluxo dos trabalhos é fluxograma. Não tem erro. Professor, a primeira ferramenta é um fluxo. Vamos revisar o fluxo. Lá na estrutura organizacional, a gente tem o fluxograma. Vai auxiliar na identificação do melhor caminho que o produto ou serviço irá percorrer no processo. Ou seja, mostra as etapas sequenciais do processo, utilizando símbolos que representam os diferentes tipos de operações, bem como os envolvidos no processo, permitindo a visualização rápida das dependências na execução de um trabalho. Tá aí, gente, ó, o fluxograma. Eu tenho uma tarefa a ser executada. Essa tarefa ela passa por um processo até chegar a um resultado. Isso é um fluxograma. Que o processo 1 depende do processo 2. Já o diagrama de Ishikawa, olha só, meu amado. 6 M's
6 M's. Significa o quê? As 6 causas que vai dar um determinado efeito. Que causas são essas, professor? Máquina. Uma máquina obsoleta pode causar um problema. Medida. Uma falta de medida pode causar um problema. Meio ambiente. Mão de obra. Método. E matéria-prima. Por isso que são 6 M's. Vou fazer uma ressalva. Uma ressalva para vocês não se perderem. É obrigado a utilizar os 6 M's? Não. Você pode utilizar os 4 M's. Não é obrigado utilizar os 6 M's. Vai depender de qual M é mais importante para dentro da sua empresa. Quando você for desenvolver o diagrama de Chikawa, a primeira coisa que você precisa fazer é uma tempestade de ideias. É uma reunião com todo mundo. Você vai reunir todo mundo e vocês vão discutir as principais ideias. Ok, meus amados? Isso é diagrama de Chikawa. Como é que eu faço? As etapas para elaborar. Vocês vão fazer assim, ó. Selecione um problema ou oportunidade de melhoria, ou seja, o efeito. Identifique as principais causas, organizada entre as categorias dos 6 M's. Identifique as causas associadas a cada categoria, as espinhas. Detalhe as causas até o nível apropriado. E construa o diagrama. Avalie as causas e documentos indicados no diagrama. Esse é o primeiro passo. Depois, vocês vão construir os 6 M's, que são essas categorias, que são mão de obra, recursos humanos, capital intelectual, máquinas, instalações, equipamentos, capital físico, materiais, matérias-primas, insumos consumíveis, métodos, processo, metodologias, procedimentos, tecnologia, metrologia, ou seja, gente, medição, inspeção, avaliação. Essa metrologia é a mesma coisa de método. Desculpa, mesma coisa de medida, tá? Só corrigindo. Essa metrologia é a mesma coisa de medida. Eu vou escrever lá. Medida. Medida. É a mesma coisa de medida. Metrologia é a mesma coisa de medida. É uma ciência que estuda as medidas. Por exemplo, se eu for fazer uma mesa. Uma mesa, ela tem 8 metros de comprimento e 5 de largura. 8 de comprimento e 5 de largura. Isso é uma medida. Se eu for fazer outra mesa, ele tem que ter exatamente os 8 de comprimento e 3 de largura. 5 de largura. Tem que ter. Tá? Por quê? Já pensou? Eu faço um de 8 de comprimento e a outra de 7,5 ou 7,9. Não está sob medida. Vai dar problema. Meio ambiente, minha querida Socorro. Meio ambiente significa o quê? Natureza, clima, ambiente político, externalidade. É algo que você não consegue controlar. Beleza, prof. Terceira ferramenta. Folha de verificação. O que quer dizer? Na forma mais comum, é uma lista de itens pré-estabelecidos que serão marcados a partir do momento que foram realizados ou avaliados. Porém, pode ser utilizado de forma criativa para identificação dos problemas. Ou seja, gente, é assim. Folha de verificação. Você vai verificar o arranhão, a trinca, a mancha, e você vai marcando. Por exemplo, as meninas
da limpeza, toda vez que vai passar no banheiro, elas marcam o dia e a hora e quantas vezes aquele banheiro foi limpo. Elas fazem o sinalzinho lá, ó. Banheiro foi limpo. Elas fazem desse jeito, ó. Para que a gente possa fazer inspeção. Quantas vezes esse banheiro foi limpo durante o dia? 4 vezes. Isso é a forma de inspecionar e verificar se o trabalho está sendo feito de maneira diária ou contínua. Diagrama de Pareto. Olha os gráficos de barras. Em recurso gráfico, para estabelecer uma ordem do maior para o menor, sempre assim, nas causas de um determinado problema ou conformidade ou oportunidade, partindo do princípio do Pareto, que afirma que 80% dos efeitos parte de 20% das causas. Eu sempre digo para vocês, é 80, 20. Efeitos barra causas. Sempre vai ser assim. Cuidado. As questões das provas de vocês pode vir essas pegadinhas de misturar. Dizer que é 20 e 80. 20 por 80. Não é. Ok? Vejam só. Dentro desse diagrama, analisando aqui, ó. Analisando esse diagrama aqui, ó. Ele bateu aqui. Pá. Bem nessa linha. Significa que daqui para cá, a causa 1, 2, 3, 4, 5, elas são a prioridade. Significa dizer que 80% desses efeitos parte de 20% das causas. Então, nós temos que resolver essas principais causas que está afetando a conformidade da empresa. Histograma, estatística, tem como objetivo mostrar a distribuição de frequência dos dados por medições periódicas, criando assim um panorama dos padrões que mais se repetiram em um determinado período de tempo. Nele é possível entender a distribuição dos dados de forma rápida e simples. Além disso, sua forma pode indicar a presença de erros na coleta de dados. Então, aqui, quanto maior for essa montanha, significa maior os problemas. Quanto menor os problemas. Tranquilo? Isso aqui é o histograma. Por último, é o diagrama de dispersão, que envolve cálculo matemático, que eu não vou adentrar nele. Por isso que eu disse que nós vamos deixar ele aqui só para conhecimento e leitura de vocês. Ok? E por último, para a gente encerrar este assunto sobre carta de controle, é usado para mostrar as tendências dos pontos de observação em um período de tempo. É um tipo de gráfico utilizado para o acompanhamento do processo, determinando a faixa de tolerância limitada pela linha superior, que é a chamada linha superior de controle, e a linha inferior, que é o limite inferior de controle. Então, a carta de controle, eu vou ter a quantidade de dias e vou ver as medidas que está ocorrendo em relação ao grau Celsius, em relação aqui, nesse gráfico, nesse exemplo. Então, eu estou controlando, ó, gente, no dia 7, no dia 9, no dia 10, aconteceu um caso de descontrole. Não, aconteceu, está tudo sob controle. Então, esse carta de controle também vai utilizar cálculos de matemática ou estatísticos. Deu para entender, meus queridos, o que seria gráfico, esses
esses assuntos. Então, carta de controle é importantíssimo vocês fazerem a leitura. Se vocês conseguirem aprender fazendo a leitura e procurando as principais características, meus amados alunos, das 7 ferramentas de qualidade, vocês não erram. Professor, mas qual que mais é cobrado em provas? O que é mais cobrado em provas é o ciclo PDCA, o diagrama de Pareto, o diagrama de espinha de peixe. São os mais falados. Os mais falados. E, por último, o histograma. Esse outro, que é carta de controle, e o diagrama de dispersão, são poucos utilizados. Existem programas, certo? Sistema de informações que fazem todos esses cálculos para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a aula sobre as principais ferramentas de qualidade. Não saiam daí, que a gente volta já já com muito mais.